Boa noite a todos. Nessa noite, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, estudando o Evangelho de Jesus, as mensagens dos nossos benfeitores amigos. Agradeço ao GEAF pela oportunidade e gostaria de desejar a paz, a serenidade, a fraternidade, a caridade, o amor incondicional, que nós podemos adquirir essas virtudes durante essa nossa existência. Então, vamos refletir nessa noite de hoje. Gostaria de começar com o nosso livro introdutório, a mensagem Ceifa de Luz. O livro Ceifa de Luz, eu escolhi a mensagem, que está de acordo com o nosso estudo da noite, que é do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E também aqui, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, nós vamos ler essa lição que se chama Na Cultura da Paz, que é a lição 54. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Colocarmos na disposição dos companheiros em dificuldades, a fim de que lhes saibamos ser úteis, calar referências impróprias ou destrutivas. Reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daqueles que visitam o coração do próximo. Consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações. Fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes. Melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja onde for. Cultivar o prazer de servir. Semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos. Jamais duvidar da vitória do bem. Buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. Que assim seja. Então, nesse momento, convido a todos a fechar os olhos. Vamos entrar em sintonia com o plano maior da vida, buscando os bálsamos salutares nessa noite, que nós possamos mentalizar uma luz que brilha. E essa luz vem trazendo a paz. Obrigada, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade desse trabalho que nos edifica, o nosso conhecimento liberta as nossas angústias, os nossos males, as nossas dúvidas, porque a partir desse momento em que introduzimos as tuas mensagens nos nossos corações, sentimos-nos mais leves. E assim, queremos agradecer por tudo, pela nossa saúde e a saúde dos nossos entes queridos, e pedir o amparo necessário a todos aqueles que sofrem nesse momento por alguma enfermidade. E assim, desejamos nessa noite que essa lição e os ensinamentos propostos possam auxiliar a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Então, nessa noite, nós vamos estudar, o livro Palavra de Vida Eterna. Nessa minha edição histórica aqui, tá, gente? Chico Xavier, Palavra de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é a lição 14,
que se chama benignidade. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 32. Meditamos na tolerância divina para que não venhamos a cair nos precipícios da violência. Basta refletir na desculpa incessante do céu, as nossas fraquezas e crueldades à frente do Cristo, para que abracemos a justa necessidade da compaixão infatigável uns para com os outros. Desce Jesus da espiritualidade solar, dissipando-nos a sombra. Negamo-lhes guarida. O Supremo Senhor, porém, não nos priva de sua augusta presença. O divino benfeitor exemplifica o amor incondicional, sanando-nos as mazelas do corpo e da alma, a ensinar-nos a bondade e a renúncia como normas de justa felicidade. Contudo, recompensamo-lo com a saliva do escárnio e com a cruz da morte. A infinita sabedoria, no entanto, não nos recusa a herança do seu evangelho renovador. Em nome do Mestre Sublime, protótipo do amor e da paz, fizemos guerras de ódio, acendendo fogueiras de perseguição e extermínio. Todavia, o Altíssimo Pai não nos caça a oportunidade de prosseguir caminhando no tempo e no espaço em busca da evolução. Reflete na magnanimidade de Deus e não coleciones desapontamentos e mágoas, para que o bem te encontre a afeição de canal seguro e limpo. Guardar ressentimento e vingança, melindre e rancor é o mesmo que transformar o coração num vaso de fel. Segundo a advertência do apóstolo Paulo, usemos constantemente benignidade uns para com os outros, porque somente assim viveremos no clima de Jesus, que nos trouxe à vida a ilimitada compaixão e o auxílio da providência e o auxílio incessante da providência celestial. Então, nós vamos falar hoje de benignidade, mas essa palavra nos remete a outras palavras também que têm a ver, né? Então, a gente fala da benevolência, a gente fala da paciência, porque justamente na introdução fala da paciência, para nós termos paciência um com os outros. Também a ajuda, o altruísmo, o amparo, a alteridade. Então, o que é sermos benignos? É sermos bons, bons para com os nossos irmãos. Então, a leitura nos remete o tanto que a providência divina é bondosa conosco. Então, porque Deus nos proporciona o tempo para que nós possamos nos libertar das nossas mazelas do passado. Então, não vamos utilizar a violência, não vamos utilizar o azedume, não vamos utilizar o rancor. A proposta da nossa mensagem da noite é nós nos instruirmos nessa bondade, na benignidade e também encher os nossos pensamentos, as nossas ações de virtudes que nós carregamos no nosso arcabouço do nosso espírito, mas que nós podemos externá-las, que é o amor, a caridade, a fraternidade. Tudo isso faz parte do nosso crescimento. Então, precisamos compreender que a violência, ela não traz para nós hábitos saudáveis.
ela traz justamente doenças, que são os rancores, que são as mágoas. Nós carregamos um peso em nós, no nosso coração, por causa que às vezes nós temos impulsos com o nosso próximo. Então, a partir do momento que nós temos a consciência de que nós somos espíritos imortais, nós vamos mudando as nossas atitudes. E a proposta da noite é nós mudarmos as nossas atitudes. Sabemos que isso leva um tempo. A natureza, como diz, não dá saltos. E Deus usa o tempo para que nós possamos habilitar em nós mesmos as mudanças. Então, nós precisamos nos conscientizar de que a encarnação é uma proposta de mudança para nós e para a evolução do nosso espírito. Então, a violência às vezes persiste no mundo porque nós ainda não sabemos usar basicamente o amor, a indulgência, a paciência, o perdão. Então, existe a violência na convivência, na sociedade, entre os homens, porque a matéria ainda predomina. Os nossos interesses, ela tem essa predominância no nosso espírito. Então, se a matéria predomina, nós estamos dando mais importância à matéria. Então, por quê? A paz. Nós temos que promover a paz e não a violência. Então, a paz ela começa justamente no nosso convívio interno, no nosso lar, no nosso trabalho, nas nossas ações nas ruas, no nosso convívio em sociedade. Então, meditamos na tolerância. Aí eu escolhi alguns trechos da mensagem que a gente pode refletir. Então, nós estamos vivendo nesse mundo de provas e expiações, nessa passagem da transição planetária, que é o mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, e essa passagem, ela nos instrui a que nós possamos fazer essa mudança. Essa mudança que vai trazer benefícios para a nossa vida espiritual. Então, se o mal existe, é porque existe a ausência do bem. Isso nós podemos, falar. Então, nós vamos aqui. Nós estamos no limiar de uma nova era, que é essa era de transição para a regeneração, e nós temos que buscar a nossa renovação interior, alçando voos libertadores para a nossa verdadeira vida, que é a vida do Espírito. E eu gostaria de apresentar aqui para vocês essa leitura desse livro, que é um lançamento, O Espiritismo e a Pandemia. Esse livro é da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, é uma coletânea de ensinamentos, de instruções. Ele pode ser comprado na FEB, na livraria da FEB, e tem muitos esclarecimentos, É uma leitura que eu indico para vocês. Então, eu vou passar uma parte aqui de um comentário até do nosso querido Geraldo Campetti Sobrinho, que ele fala assim: estamos vivendo um período de provação coletiva mundial em que somos convocados a uma viagem interior de autodescobrimento. Não estamos acostumados a essa incursão. Joana de Ângeles, pela psicografia de Valdo Franco, esclarece que o autodescobrimento é também um processo de parto, impondo a coragem para o acontecimento que liberta. Então, como eu comecei com a leitura da cultura da paz, e nós precisamos ser os pacificadores.
Então, no primeiro parágrafo da nossa lição, fala sobre meditemos na tolerância divina para que não venhamos a cair nos precipícios da violência. Aí nós nos remetemos ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é os bem-aventurados os brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque possuirão a terra. Então, combatemos o mal com o bem, somos aprendizes do Evangelho, que nos compete vestir a roupagem nova para a nossa conversão e transformação. Aí o outro parágrafo também, que eu entendo que é muito importante, que às vezes assim, a gente pede perdão para Deus, mas será que a gente perdoa, né? A gente pede perdão, mas será que Deus nos perdoa? O nosso próximo vai nos perdoar na medida em que Deus está nos perdoando? Então, assim, basta refletir na desculpa incessante do céu às nossas fraquezas e crueldades. Aí cabe-nos a indulgência. A gente não pode ser tão rígido, tão ríspido com os outros, apesar de nós ainda termos esses impulsos. Então, sede indulgentes com as faltas alheias, qualquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Ou seja, na mesma medida em que nós temos o sentimento da indulgência, Deus terá conosco. Então, é a questão realmente que nós temos que refletir bastante nessa, porque a gente está nos policiando com relação à questão do perdão. Aí o outro parágrafo, desce Jesus da espiritualidade solar. Jesus, nosso guia e modelo, está presente, retirando-nos as sombras, proporcionando a luz do entendimento através do Evangelho. Que bênção que nós temos de lições, tantos aprendizados. Esta noite nós temos uma lição que nos remete à cultura da paz, ou seja, o que é a cultura? É aquilo que nós fazemos no dia a dia, é uma imposição de nós seguirmos aquilo, para que nós possamos ter frutos disso. O outro parágrafo também que eu quero comentar é que diz assim: o divino benfeitor exemplifica o amor incondicional, sanando-nos as mazelas do corpo e da alma. O Evangelho é renovador e nos propõe a realizar, por meio dos ensinamentos do Cristo, o autodescobrimento, para evoluirmos em consciência de que somos espíritos imortais. É a proposta da evolução consciente. Então, vejamos bem, a partir do momento que nós adquirimos essa consciência, que somos espíritos imortais, nós estaremos evoluindo em benefício do nosso espírito. Como diz ali, o autodescobrimento. Nós temos que nos avaliar sempre, descobrir que nós temos essas virtudes, que nós podemos usá-la em benefício de nós mesmos e do nosso próximo. Nós não nascemos para ser infelizes e sim felizes. Nós nascemos para ter paz. Nós viemos ao mundo aqui para ter paz e nós sermos aquelas pessoas transformadoras que transformam o mundo, que transformam as ações, tanto as nossas ações individuais como as coletivas. Então, o nosso exemplo tem que ser um exemplo de paz. Quantos não passaram nesse mundo e os que ainda estão por aqui que não transmitem a paz nas suas obras, nas suas ações? Então, nós temos que nos espelhar nos outros, porque nós progredimos, como diz na lição do Evangelho
Livro dos Espíritos, desculpa, que é a lei do progresso, nós progredimos pelo contato social. Então a gente vai progredindo, a gente vai evoluindo justamente por esse contato. O outro parágrafo muito importante, mestre sublime, protótipo do amor e da paz, fizemos guerra de ódio, né? Que ele fala aqui na guerra de ódio, acendemos fogueiras, ou seja, nós temos um passado muito tenebroso, mas que agora nós temos a oportunidade de ver a luz. Essa luz que nos remete ao entendimento. Sabemos que a natureza, ela tem o seu processo. Nós plantamos uma semente de alguma planta, alguma fruta, e essa leva tempo para que nós possamos colher esse fruto. A mesma coisa acontece conosco. Nós temos que plantar a nossa semente de bondade, de paz, começando nesse momento nessa era nova que nós estamos rumo ao mundo de regeneração, para que nós possamos ganhar a nossa vida espiritual com mais consciência, com mais calma, com mais paz. Então, vamos refletir nessas mensagens. Nós não podemos mais viver como vivíamos no passado, plantando essas guerras, acendendo essas fogueiras. Então, nós temos que ser semeadores da paz. E essa paz nós podemos começar hoje a plantar essa sementinha da paz, que nós possamos colher os frutos no futuro. Às vezes não estaremos aqui na Terra, mas já no mundo espiritual podemos colher os frutos de que plantarmos hoje aqui. E para aqueles que ficarem aqui, seguirão os nossos exemplos. Então, temos a oportunidade de prosseguirmos caminhando no tempo e no espaço, em busca da nossa evolução. O outro apontamento, muito importante, não coleciones desapontamentos, mágoas, ressentimentos e vingança. Sabemos que esses sentimentos, eles nos trazem ressonância no nosso corpo físico, das doenças. Então, vamos perdoar, vamos tentar desculpar. Vamos perdoar para que na mesma medida Deus nos perdoe, porque nós também somos falhos. Não estamos aqui para julgar ninguém. Vamos tentar mudar as nossas atitudes, renovando a cada dia. Então, às vezes também, nessa questão da mágoa, do ressentimento, nós agimos por impulso. Eu mesmo tenho os meus impulsos, as minhas más inclinações, mas a coisa mais importante que a gente pode fazer é o quê? É o nosso exame de consciência. Olha, não fui justa naquela minha fala, não fui justa naquela minha ação. Reflito e corrijo. Vou lá e corrijo. Converso, peço desculpa, vou tentar não fazer mais assim. Então, aí daí a gente vai, é um processo de gotas homeopáticas que nós vamos fazendo. Então, isso faz parte de ser benigno, de ser bom. Então, nós somos suscetíveis a essas mudanças, né? Às vezes nós estamos num dia ruim, às vezes temos esses impulsos, mas nós precisamos escolher e selecionar essas experiências para que nós possamos evoluir nesse processo. Então, se nós quisermos crescermos espiritualmente, nós temos que fazer essas avaliações. Porque a partir do momento que nós adquirimos esse estado de consciência, nós façamos essas reflexões. E cada dia que vai passando, nós vamos melhorando um pouquinho, né? Nem que seja em gotas, mas gotas salutares.
E isso fortalece a nossa transformação, que não ocorrerá rápido, né, como queremos. Às vezes nós queremos que aconteça tudo rápido, mas não vai acontecer. Esse processo é lento porque nós vivemos aqui num mundo de provas e expiações e somos assim muito afetados, né, pelas as coisas do cotidiano, a correria do dia a dia, mas diante dessa turbulência toda, nós precisamos nos reeducar, né? E Deus é muito misericordioso conosco, né? A providência divina. Então, como nós precisamos do tempo para evoluir, né? A gente tem que ter esse entendimento. Vamos usar o nosso tempo em benefício de nós mesmos. E por último, né, o nosso comentário sobre a benignidade, que nós somos bons e projetados para a paz. É a forma que nós precisamos para exercer a caridade moral, né? Nós sermos benignos, a gente vai usar a benevolência, a indulgência, então a gente vai estar praticando a caridade moral. Para com o nosso próximo, a mansuetude, a brandura, a paciência, a indulgência, enfim, as virtudes que nós temos. Mas precisamos colocá-las em prática para que prevaleça o bem na terra. Então, a lição de hoje, ela nos remete todo esse aprendizado que Jesus nos deixou. Ele foi o guia e modelo, o semeador da paz, ele ensinou todas as lições tão instrutivas para nós. E disse que ia trazer o Consolador prometido. E o Consolador prometido é essa pleiade de espíritos que nos orientam, que nos tutelam aqui na Terra. Então, nós só temos a agradecer por essas lições, por esse aprendizado. E eu gostaria de encerrar com o livro aqui, Pensamentos de Joana de Ângeles, esse livrinho ofertado por uma querida amiga, aqui numa lição que faz um pequeno trecho, né, que faz parte do livro Liberta-te do Mal, na página 106, que vem justamente nos instruir. Pequenos exercícios de solidariedade, de compaixão, de bondade, de gentileza, criam condições favoráveis à paz, diminuindo a incidência dos crimes e da alucinação em predomínio no mundo. Então, vamos ser aquelas pessoas, aqueles irmãos, nós precisamos ser cristãos, vivermos em irmandade e que nós possamos plantar a paz para sermos bons, benignos para o nosso próximo e para todos aqueles, né, que convivemos. Então, agradeço mais por esta oportunidade. Gostaria de convidar a todos para fechar os olhos, voltarmos os nossos corações, mentalizando o Mestre Jesus, lembrando dos seus momentos, os ensinamentos, a sua figura que nos traz tanta paz, que nós possamos ter a sua, inspirar na sua benignidade, na sua bondade para com o nosso próximo, o nosso irmão. Que nos instrua nessa noite dessa bondade divina, de tudo que há de mais puro, para que nós possamos evoluir o nosso espírito e alçar voos no mundo maior. Assim agradecemos por esses ensinamentos, desejo a todos uma boa noite, que todos tenham muita paz, muita luz e que nós possamos ser aqueles transformadores nesse momento, que a bondade possa ser o nosso
o nosso principal lema, porque se nós somos bons, nós vamos distribuir a paz para todos os nossos irmãos. Que assim seja. Todos fiquem em paz e muito grata ao GEAF. Um abraço fraterno a todos, um abraço fraterno a toda a equipe do GEAF. Que assim seja. Gratidão, fiquem em paz, fiquem com Deus.